Oi pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia, o nosso canal, dê um like se gostar no final, compartilhe, se inscreva e toque lá no sininho para receber as notificações. Queria falar sobre o depoimento do ex-presidente Lula, talvez um pouco tardiamente, muita gente já falou sobre o assunto, mas eu queria destacar um ponto específico nesse depoimento, um ponto que me atinge particularmente como jornalista aqui no estado do Piauí, porque já fui vítima muitas vezes de processos infundados, injustificados por parte de elementos do PT. Quando a gente faz alguma denúncia, algum questionamento sobre atos falhos, atos irregulares das gestões petistas, a primeira atitude desses elementos infames é ingressar na justiça para tentar silenciar a nossa voz, para tentar pressionar os patrões, que são donos de veículos de comunicação, vassalos, na sua grande maioria, a demitir os jornalistas, que é o que geralmente acontece, a afastar os jornalistas, mudá-los de posição inicialmente e depois desgastar esses profissionais até que eles sejam afastados dos veículos. Então, no depoimento, a juíza Hart, uma juíza muito dura, por sinal, os comentários dizem até que ela é mais dura do que o próprio juiz Sérgio Moro, esse infame Luiz Inácio Lula da Silva, que foi presidente do Brasil durante 8 anos e é uma das figuras mais cultuadas aqui no Nordeste. A gente sabe muito bem por quê, porque aqui no Nordeste as pessoas se recusam a pensar e as pessoas, principalmente, elas cultuam o grotesco. É uma lástima isso acontecer. Ele chegou a dizer que, se fosse presidente do PT, iria incentivar os presidentes de diretórios municipais, regionais, os presidentes de sindicatos dos municípios e dos estados a processar o Ministério Público Federal, a processar as pessoas que o denunciaram, a processar em todos os municípios, em todos os estados, para que eles fiquem respondendo processo em todos os lugares. Imagine só o que é que estava propondo esse elemento, esse mau elemento da política brasileira, que infelizmente foi presidente do Brasil e tentou implantar aqui uma ditadura. Ele estava propondo nada mais, nada menos que uma litigância de má-fé, uma litigância excessiva de má-fé. É uma coisa que eu já venho denunciando na imprensa piauiense desde o ano de 2008. E, infelizmente, muitas pessoas ouvem, outras pessoas não ouvem, as pessoas que ouvem não têm o poder de influenciar, o condão de influenciar. O que ele estava propondo era que se processasse de maneira indiscriminada, de maneira abusiva e excessiva, os agentes do Ministério Público, os promotores, os procuradores, os servidores, para que eles fiquem impedidos, inclusive, de exercer o seu trabalho. Só que a juíza foi dura. Ela disse, olha, se esse tipo de ação acontecer, o senhor será responsabilizado pessoalmente, porque estará impedindo os promotores, os procuradores de exercerem as suas atividades. Eu fui vítima disso aqui no estado do Piauí, como jornalista, fui vítima como vereador, fui impedido de exercer as minhas atribuições na imprensa, fui afastado de veículos, fui impedido de exercer as minhas atribuições como parlamentar, fui inclusive prejudicado no processo reeleitoral que disputei em 2016, exatamente porque, mal interpretado pela população, muitas vezes a pessoa entende processado, ela entende condenado e acha muito que você está implicado em algum escândalo, como ele, porque o objetivo é tentar nivelar você por baixo, como se você estivesse envolvido em algum processo como ele. Eles usam indevidamente a justiça para tentar chamar as pessoas para a vala, não é, em que eles estão, a esgotosfera em que eles estão envolvidos. Então foi essa a tentativa, e aí eu mostro mais uma vez que é assim que agem essas pessoas desse partido, desse grupamento que aqui no estado do Piauí se mantém no poder desde 2003. Ou seja, eles não fazem da justiça a busca de direitos, a busca de equilíbrio. Eles usam a justiça para deturpar o processo da discussão política, como ele tentou fazer por várias vezes dentro da própria ação, do próprio depoimento, quando ele disse que se não tivesse sido impedido de ser candidato, como se aquilo fosse o motivo, eram as reformas no sítio de Atibaia, que ele responde o processo de corrupção passiva porque recebeu o presente do sítio de Atibaia, recebeu o presente das reformas, e lavagem de dinheiro, que é tentar esconder a posse desse sítio e esconder o presente das reformas. É um mau elemento, é um malfazejo da política brasileira, como são a grande maioria dos elementos que integram esse partido e que seguem esse partido
como até, inclusive, colegas jornalistas aqui do Piauí, que eu vi defendendo no Facebook, do Twitter, vi defendendo no WhatsApp essas pessoas dizendo que são adeptas da corrupção, que preferiam defender a corrupção. Eu defendo a corrupção porque é melhor a corrupção do que o fascismo. Imagine um jornalista dizendo isso. O que foi que esse cara viu em termos de ética na faculdade e na própria vida? Se viu, não aprendeu nada. Que tipo de ensinamento passa um elemento desse para os seus, aqueles a quem deveria ensinar? E o que a região Nordeste tem para dizer ao Brasil e ao mundo em termos de ética? É lamentável quando a gente vê um tipo de coisa desse acontecer. Então esse elemento é o elemento que influencia grande parte das pessoas no Brasil. Quer dizer, a litigância de má-fé para tentar não fazer justiça, mas para tentar exatamente promover a injustiça e silenciar as vozes dissonantes, aquelas que realmente buscam corrigir os atos disformes e infames que foram praticados por muitos anos nos governos que eles representam. É isso aí. Dê um like se gostou. Realmente compartilhe com os seus amigos, toque no sininho para que toda vez que eu postar um vídeo novo, você receba uma notificação. Grande abraço, Tony Rodrigues, Além da Notícia, eu volto.